Começando mais uma análise interessante e relevante aqui no canal, e hoje eu quero trazer para vocês as inúmeras reivindicações e processos construídos, formulados a nível do Kremlin, que foram divulgados oficialmente pelo braço direito da Segurança Nacional de Vladimir Putin, o seu conselheiro de braço direito, Dmitry Medvedev, que também foi presidente da Rússia e hoje é considerado um político muito polêmico, um político autêntico e também uma das grandes lideranças nacionalistas da Rússia. Mas antes, gentilmente peço para se inscrever no canal, ativar as notificações e também curta o vídeo, compartilhe para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Pois bem, o vice-presidente do Conselho de Segurança Nacional de Vladimir Putin, Dmitry Medvedev, ele propôs a nível do Kremlin, ou seja, não foi ele que promoveu essa formulação de paz, esses níveis de reivindicações a nível do Kremlin para acabar de vez com esse conflito em curso lá na Ucrânia. Então, o braço direito de Vladimir Putin, Dmitry Medvedev, ele chamou as suas propostas, que é claro foram formuladas em conjunto com assessores, especialistas, como fórmula de paz para encerrar de vez esse conflito em curso lá na Ucrânia, que iniciou em 24 de fevereiro de 2022, com condições únicas, absolutas e negociáveis para realmente encerrar esse conflito de vez que está causando a morte de milhares de pessoas civis e militares por toda a região. Dmitry Medvedev considerou surreais as condições apresentadas pelo então presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que ele chama exclusivamente como o chefe do regime de Kiev, o chefe do regime ucraniano, que não podem causar outra coisa senão um sentimento de vergonha e repulsa pelas declarações de Kiev e as suas reivindicações para encerrar esse conflito. No entanto, vou conversar sobre esses fatores de aceitar ou não uma proposta da Rússia mais à frente. Então, Dmitry Medvedev, ele observou de fato que todos, incluindo o próprio Zelensky, o presidente ucraniano, e também o que ele fala de patronos ocidentais, ou seja, aqueles que estão apoiando todas essas operações da Ucrânia, com mais de 50 nações lideradas pelos Estados Unidos, entendem perfeitamente que a paz em qualquer conflito pode ser alcançada mediante a rendição de uma dessas partes, e também um compromisso razoável entre elas. E é claro que ele está citando aqui exemplos claros de aceitar ou não reivindicações de uma dessas partes e ceder a um acordo. E é claro, uma dessas partes vai ter que perder e, segundo Dmitry Medvedev, a Rússia não será essa parte que será subordinada a um acordo em que deverá perder ações e também territórios que, segundo eles, já foram anexados constitucionalmente na Rússia, que são aqueles territórios, os 4 territórios mais a Crimeia da Ucrânia, como Kherson, Zaporizhia, Donetsk e Luhansk e a Crimeia. No entanto, Kiev já deixou bem claro que não expressa qualquer desejo de negociar, principalmente quando, neste momento, o governo na Rússia está sendo liderado por nada mais e nada menos que Vladimir Putin, e que também o Ocidente chama ele de ditador, chama ele de fascista perante as suas ações contra a Ucrânia e contra todas as outras sanções que estão sendo impostas a ele, a esses confrontos que Putin iniciou em 22 de fevereiro de 2022, segundo o lado ocidental. Então, de acordo com o próprio governo de Kiev, só haverá chances de paz e fim desse conflito atual quando Putin não estiver na liderança. E isso, de fato, já deixa claro que não importa qual a proposta hoje apresentada pela Rússia, a única proposta aceita é quando a ser negociada, é claro, é quando o líder Putin sair do poder, o que eles chamam de ditador. E
Tem outro fator. Kiev só deve negociar a partir do entendimento de que todos os territórios hoje conquistados e que estão em conflitos ou que as tropas da Rússia estão atualmente realizando operações, realizando a guerra, sejam novamente entregues ao governo de Kiev, ao poder constitucional da Ucrânia, e também todas as tropas russas se retirem do território soberano ucraniano. Essas são as reivindicações que já sabemos, de fato, desde o início desse tipo de debate, de negociação ou não, que começou lá em 2022, principalmente com intermédio de Erdogan da Turquia, que não foi muito para frente. Dmitry Medvedev e o Kremlin levam em conta essa situação, esses pedidos, essas propostas e reivindicações que eles consideram como uma fórmula de paz. Eles levam em conta essa situação real, tanto no campo de batalha, como em termos da situação atual e também a possibilidade de um futuro que eles buscam chamar a Ucrânia e anexar a Ucrânia como um estado da Ucrânia pertencente de fato constitucionalmente à Rússia. Então a lista de Medvedev, essa fórmula de paz de Medvedev para acabar com esse conflito, ela é baseada em 7 passos, em 7 pontos. O primeiro deles, a Ucrânia, que agora que precisa ser chamada, por exemplo, apenas de antiga Ucrânia, tá? Ou um Estado ucraniano. Na interpretação de Medvedev, não vai mais ser reconhecida como esta república de fato na Ucrânia, mas sim como um Estado da Ucrânia para ser anexada à Rússia. Isso, sem dúvida, se traduz também, esse ponto inicial, esse ponto 1, eles buscam desnazificar toda esse regime que ele considera, esse governo de Kiev, para retirar essas tropas e também tirar essas forças paramilitares como um fato de desmilitarização de toda a nação. Isso significa o quê? Acabar com todas as forças armadas a mando da Ucrânia, com todo esse nacionalismo e sentimento de pertencer à Ucrânia e, de fato, após desarmar toda a sociedade militar, começar a iniciar um processo de resolução parlamentar da Ucrânia para, sim, com o objetivo final, ser reunificada a Ucrânia e também torná-la constitucionalmente pertencente à Rússia. Então esse segundo ponto, ele está exatamente nesta questão envolvendo as questões nazistas que estão, segundo a Rússia, atualmente presentes nas tropas e também no regime, segundo eles, de Kiev. Exatamente reconhecer esse lado, nesses pontos de tropas que seguem uma ideologia nazista, ser reconhecida internacionalmente pela ONU, pela comunidade internacional, para repudiar de fato e condenar todos esses responsáveis por tramar e também trabalhar esse formato, esse modelo militar baseado na ideologia nazista, que é claro repudiada, e forçar essa desnazificação e também forçar os órgãos internacionais a reconhecer isso. O terceiro ponto, ele é baseado na declaração da ONU sobre a perda total desta República da Ucrânia, dissolver constitucionalmente a Ucrânia, fazer com que uma declaração da ONU reconheça isso, essa personalidade jurídica internacional de uma Ucrânia, de fato, que não seja mais reconhecida, e também proibir qualquer dos seus sucessores dentro da Ucrânia, os seus próximos líderes, não fazerem mais parte de lideranças ou até mesmo ingressar em alianças militares, por exemplo, como a OTAN. Então, automaticamente, isso já deu a entender que o parlamento russo e também o Kremlin quer anexar a Ucrânia de fato à Constituição da Rússia. O quarto ponto é a dissolução dos órgãos atualmente existentes do Executivo e do Legislativo e, é claro,
já buscam também uma tarefa especial para o judiciário. E após realizar essa dissolução dessas duas instituições constitucionais na Ucrânia, executivo e legislativo, iniciar eleições imediatas para um parlamento provisório dentro do território do que eles chamam agora de Estado ucraniano. A quinta proposta, dentro dessa fórmula de paz, está baseada nas reparações reais à Rússia pelos danos materiais, pelos danos físicos, pelos danos psicológicos a todos aqueles envolvidos no conflito, até mesmo de pessoas feridas e mortas, e também pagar indenizações às suas famílias que sofreram perante um conflito que, segundo o Ucrânia, foi uma proposta sem saída que a Ucrânia deu para a Rússia, imersa, é claro, numa pressão muito grande por parte do Ocidente, segundo essa visão do Kremlin. E isso traz muitos prejuízos, tanto para a economia quanto para as questões psicológicas, físicas e familiares dos russos, da sociedade civil e militar da Rússia. Isso quer dizer o quê? Que todos aqueles danos econômicos, materiais, devem ser reparados. É claro que não foi estipulado um tempo, mas deve ser reparado pelo Estado russo, o Estado ucraniano. O sexto, após decidir em eleições imediatas através de um parlamento provisório, reconhecer de fato esse Estado da Ucrânia pertencente à Federação Russa, vai ocorrer o quê? Após essa aprovação interna desse parlamento provisório, vai entender e entregar ao parlamento russo uma carta, um documento oficial para iniciar um debate e iniciar a aprovação de anexação desse Estado ucraniano à Constituição da Rússia. Tá? Então, o parlamento provisório vai ser importante, segundo o Kremlin, nesse aspecto, entregar e legitimar, entre aspas, o pedido de anexação à Federação Russa. E depois de tudo isso, claro, entra o ponto 7, que é finalizar esse processo de anexação, esse processo de estabilidade política e também social e militar dentro da Ucrânia, que não vai mais ser um Estado-nação, mas sim um Estado, um oblast pertencente à Rússia. Então, após tudo isso, o parlamento temporário, provisório, ele deve ser dissolvido, pois não vai ser mais necessário a sua continuidade e, é claro, após criar também uma lei de reunificação com a Rússia, ele deve ser reconhecido de fato pelas Nações Unidas como um Estado pertencente aos russos, à Constituição da Rússia. Então, ou seja, a partir dessa aprovação pelo parlamento temporário ucraniano em tornar a nação um Estado russo, um oblast, e posteriormente entregar um documento oficial ao parlamento, às dumas, menor e maior, para aprovar realmente, de fato, a entrada desse Estado como um oblast, constitucionalmente falando, pertencente à Rússia, esse parlamento temporário ele vai ser dissolvido, vai ser encerrado. Então, a partir do comprometimento desses processos ou fórmula de paz, Medvedev ele conclui que haverá possibilidade em realizar reuniões cimeiras entre o alto escalão político-militar da Rússia com o que podemos chamar de lideranças militares e políticas da Ucrânia, que agora vai ser um Estado ucraniano pertencente à Rússia, segundo esses ditames, essa fórmula de paz de Dmitry Medvedev. E é claro que precisará de uma eleição imediata interna ou, muito provavelmente, como aconteceu na Crimeia e também nos outros oblastes anexados por Putin, provavelmente Vladimir Putin deve nomear um suposto líder para administrar essa enorme região chamada de Estado ucraniano. Mas diante de tudo isso, eu fico, é claro, me perguntando como será dividido essas questões administrativas de lideranças na região e principalmente as questões de lideranças militares. Muito provavelmente, por conta do Distrito Militar Sul,
que pertence ali, segundo as atividades constitucionais e as atividades militares da Rússia, a Crimeia e essas 4 regiões oblastes anexados da Ucrânia já pertencem ao Distrito Militar Sul, muito provavelmente então que a Ucrânia ela seja anexada a esse Distrito Militar Sul e assim seja organizada e a Rússia deve ganhar e muito tropas militares de centenas e milhares de pessoas de contingente para a força de trabalho militar da Rússia. Se eles vão aceitar ou não é uma pergunta nesse momento sem resposta. Mas para chegar realmente a esse fator obscuro, fator muito exagerado de Dmitry Medvedev, vai haver muita guerra e provavelmente deve custar muitas vidas e tempo que deve ser muito mais prolongado e provavelmente não vamos ver um cessar desse conflito muito rapidamente. Espero que tenham gostado desse vídeo. É um vídeo de análise do fator fórmula de paz colocada por Dmitry Medvedev. Não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de ativar o sino de notificação, curtir, compartilhar esse vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.